Então, vamos falar aqui um pouco sobre o sofrimento geral e o sofrimento dos inocentes, principalmente neste mundo. O lugar mais apropriado para o sofrimento dos ímpios é no inferno, enquanto que o sofrimento dos inocentes é mais voltado para este mundo. O sofrimento dos inocentes clama por Deus, seja pela justiça ou seja pela misericórdia, neste mundo. O sofrimento dos inocentes abre a porta para o céu, enquanto que na vida dos ímpios o sofrimento serve para o inferno, já que eles se alegraram e gozaram do pecado sem medir suas consequências. O sofrimento do justo vai gerar a coroa do martírio e obras de santificação, tanto para ele quanto para a igreja. Então, o sofrimento do justo, ele é bem aproveitado por Deus para fins maiores, seja para a Santa Igreja, seja para a santificação, para o aprendizado. Os inocentes sofrem pelos erros dos injustos e maldições guardadas dos princípios dos pecados não quebrados e heranças familiares. Os laços do demônio parecem indissolúvel para os que não buscam a Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que as maldições não se quebram sem uma intervenção divina. E aqueles que não pedem pela ajuda de Deus ou não reconhecem o erro ou problema acabam deixando ele se tornar cada vez maior. Deus justificará o homem ou usando sua misericórdia ou a sua justiça, já que somos criaturas e pertencemos a ele. Então todos nós passaremos pelo jugo de Deus, seja aqui na terra com a sua misericórdia, ou seja, na nossa morte pela sua justiça. Então, a espada da justiça de Deus, ela pode se levantar para nos condenar ou nos salvar usando sua misericórdia. Pedir por misericórdia faz o sofrimento humano se tornar frutífero, já que o sofrimento, o arrependimento, serve como uma maneira de nos justificar, de favorecer a misericórdia de Deus, porque foi gerado no homem um princípio de que ele se arrependeu dos pecados e que ele está usando o sofrimento e as consequências do pecado para se justificar, atrelando um significado naquele sofrimento e abraçando a causa da dor e das consequências de tudo de errado que ele fez, sem querer jogar para debaixo do tapete, sem querer esconder, sem querer buscar outros meios de fugir daquele sofrimento ou daquele erro. O sofrimento é algo inevitável, principalmente quando se vive em um mundo cheio de pecado, onde as consequências do pecado são a morte, o sofrimento, as doenças. Então o ímpio sofre pelo vazio e sofre amargamente. Por que um sofrimento amargo? Porque aquele sofrimento não está servindo para nada, não está sendo usado em um propósito maior. Então é um sofrimento sem sentido aparente. E torna-se assim uma doença espiritual cada vez mais grave, que pode ser representada por ansiedade, depressão e as doenças deste sentido que estão ligadas com a alma. O sofrimento nasce da perda da identidade humana. O ser humano se esquece de quem que ele é, se esquece do seu propósito e também esquece da sua semelhança ao Criador e também da paternidade. Esquece que Deus é Pai e pode socorrer e ajudar os seus filhos. O justo usa do sofrimento como uma escada para a sua santificação e salvação através da cruz de Cristo, pois a maior dor deste mundo, o maior sofrimento deste mundo está na figura de Cristo, que veio para nos ensinar o caminho do céu, o caminho da cruz. O sofrimento é tão certo para o homem quanto a morte, já que é apenas uma de suas variações. Então, o sofrimento é uma dor que não mata, porém, inevitavelmente ela combina com a morte, já que a morte sempre será um sofrimento para nós humanos meros mortais. É óbvio que aqueles que se santificaram, que tiveram uma vida segundo a verdade, abraçaram e receberam a misericórdia de Deus, se arrependendo dos pecados e purificando, encontra no sofrimento uma razão maior, um princípio maior, que futuramente será a salvação e chegar ao céu, onde não haverá nenhum sofrimento e nenhuma dor humana ou miséria. A doença, miséria e pecado sempre fizeram parte do ser humano nessa existência. Assim como dores, guerras, lutas, batalhas, querer viver sem sofrimento é como viver sem respirar. Não existe nessa vida passar por ela sem sofrer. Todos nós temos laços, temos pessoas, temos dependentes, precisamos trabalhar, suar, precisamos correr ou fazer algo que torne o sofrimento ou que traga sofrimento inevitavelmente. É óbvio que cada um vai ter sua maneira de lidar com o sofrimento, cada um vai ter sua maneira de entender o sofrimento e usar o sofrimento em seu favor para produzir algo útil, seja para trabalhar, para estudar, para passar no vestibular. Então, alguns vão ter mais afeições de acordo com a sua vontade. Então, feliz o homem que encontra em Deus a razão do seu sofrer, porque este homem que usa o seu sofrimento por causa de Deus ou causas divinas, ou abrasa o sofrimento com algum tipo de intercessão, com algum tipo de modo de direcionar este sofrimento para o seu crescer, para a sua vida melhorar, encontra coisas maiores. E podemos direcionar esse sofrimento para o local de maior sofrimento, que pode ser o purgatório. Então, direcionar um sacrifício pelas almas do purgatório
é uma coisa boa a se fazer para um cristão. Ansiosa é a alma que nunca encontrará aquilo que deseja. Então, esperar demais, querer demais e não fizer nada para aquilo acontecer se torna mera ansiedade. E no mundo espiritual é assim que a ansiedade surge. Almejar por algo que nunca vai conseguir. Igual o ímpio que não busca purificação, jamais encontrará alegria no céu, jamais encontrará uma esperança, uma fé plausível que traga algum sentido no sofrimento ou em alcançar aquilo que é eterno. Só pode ser feliz aquele que espera no Senhor as coisas que não dependem apenas dele. Então, um dos motivos que torna o homem tão ansioso é querer colocar a seu próprio jugo a felicidade, querer colocar a seu próprio jugo as coisas que ele precisa conquistar, os seus anseios, as suas lutas, sem depender de ninguém, sem conseguir calcular a influência do meio. Então, acaba gerando ainda mais sofrimento não ter um amparo espiritual ou pessoas que o ajudem definitivamente. E sem poder prever o dia de amanhã ou conhecer o dia de amanhã, já que nós não temos visão beatífica e sem Deus nós não somos quase nada. E é isso o que temos para falar sobre o sofrimento do ímpio e o sofrimento do inocente. E por aí vai. Essas são a base do estudo do sofrimento que eu tenho para hoje.